Hoje, um evangelho bastante bonito e, obviamente, que tem um sentido muito espiritual isto aqui. Sobretudo para os dias atuais, é sobre isso que nós vamos tentar refletir. Sem dúvida nenhuma, hoje, quando se pergunta àqueles que trabalham com a psicologia, eles atestam que a sociedade atual é uma sociedade muito angustiada. E a angústia gera um certo isolamento. Então nós temos pessoas angustiadas e por causa desta angústia, as pessoas se isolam. E existem muitos motivos para que isso aconteça. Mas um dos motivos, e talvez seja aquele principal, é que o homem que está em busca de compreender a sua posição na sociedade, na cultura, esclarecer as suas dúvidas, enfim. O homem que busca, ele, no momento da busca, ele se depara com um mundo de informações. E é exatamente este mundo de informações que deixa o homem angustiado e muitas vezes perdido, porque ele não sabe mais para onde olhar. Porque pode pensar, por exemplo, na meteorologia. Eu fiz isso esses dias, por isso estou usando esse exemplo. Você vai em um determinado canal de meteorologia, eles vão dizer que vai chover e que vai fazer frio. Aí você vai no outro canal de meteorologia, não está falando nem de chuva e nem de frio. Então você fica, o que eu faço? Né? A pessoa fica meio perdida. Agora, podemos multiplicar isso para muitas outras coisas, não? Dentro do nosso contexto social. E isso gera esta angústia, e esta angústia gera um isolamento. Por quê? Porque a palavra que deveria chegar até o homem e ordená-lo no sentido não de comandá-lo, mas de dar uma direção clara, não tem. Então o homem atual, ele começa a ficar muito angustiado. E aí nós vamos entender um pouquinho que por trás disso está uma surdez. E por que uma surdez? Porque nós temos um mundo cheio de informações, mas que essas informações não falam nada para o homem. Ou se fala alguma coisa, fala em modo muito parcial. E nós não somos feitos para parcialidade. Nós queremos coisas com substância, com sentido claro, para que possamos caminhar dentro da nossa vida. E aí nós vamos compreender o evangelho de hoje a partir disso. E aqui eu tenho que só fazer a transposição do símbolo. Jesus Cristo curou os surdos mudos na época dele? Curou. E esses surdos mudos que Jesus curava eram os surdos mudos biologicamente com problemas. Aqui na nossa comunidade nós temos um casal de pessoas que são surdo-mudas e temos uma criança também que tem esta debilidade, mas que conseguimos nos comunicar com eles, graças a Deus, muito bem. Mas naquele período de Jesus, imagina a dificuldade que era. E uma visão muito errada também da sociedade, no sentido que quem nascia com alguma fraqueza ou com alguma situação complexa era tido como alguém que recebeu a herança de um pecado. Imagina só. E aí, na leitura de Isaías, nós vamos ver que o Messias é aquele que curará os surdos mudos, dará vista aos cegos. Então, era um sinal que acompanhava Jesus, para dizer que, olha, ele é o Messias. Então, Jesus Cristo curou aqueles que tinham o problema verdadeiramente biológico, e isso demonstra que aquelas pessoas, em fundo, na perspectiva daquele povo, tinham sido também perdoadas os pecados que tinham cometido. Só que Jesus Cristo, além disso, ele nos cura também a outra surdez, que é esta surdez e esta mutez, não sei nem se tem essa palavra, mas em todo caso, o fato de nós não conseguirmos falar do modo espiritual. E é muito bonito perceber isso. E aí retomamos aqui o que dizíamos, né? Tem essa surdez mecânica, mas hoje nós temos uma surdez barulhenta. É muito fácil. Quando você vai para um lugar que é muito barulhento, você não escuta nada. Você escuta só aquele barulho, e aquilo que está ao seu redor você não escuta. Então, é uma certa surdez. Jesus Cristo nos dá, então, nesse sentido, uma visualização completamente nova. E nós vamos perceber a delicadeza de Cristo.
Jesus Cristo, porque os amigos desta pessoa disseram para ele: Senhor, tem aqui este homem aqui surdo-mudo, né? Jesus Cristo não faz discursos milagrosos, Jesus Cristo não faz nada de mágico, Jesus Cristo simplesmente pega aquele homem e tira da multidão. O que Jesus Cristo está fazendo com isso? Tira ele da balbúrdia, tira ele daquele rumor. Provavelmente ele não escutava aquele rumor, mas Jesus Cristo tira ele também dessa surdez, da surdez da multidão. E nós, enquanto cristãos, somos sempre convidados por Cristo para sair desta multidão e não caminharmos nos dias de hoje segundo este mundo de informações que nos bombardam, restando para nós quase que a impressão que as palavras de Jesus são palavras que fazem parte de um elaborado maior, ou seja, é uma palavra entre as outras todas que existem. Mas quando fazemos a experiência de seguir Cristo e, portanto, de deixar a multidão, deixar a balbúrdia, aquilo que nos causa surdez, a palavra de Cristo não será mais uma palavra em meio às outras. E aqui é um segredo muito bonito, porque a palavra de Jesus, ela será uma palavra determinante. Ela não é uma palavra como as outras, ela é a palavra que eu acredito e tenho certeza que dá sentido para a nossa vida. Portanto, será a palavra do meu Senhor, a palavra que eu escutarei. E é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade um dia de ir em algum mosteiro, por exemplo, carmelita, tem as irmãs aqui em Cotia, no Jabaquara, e vocês forem conversar com esse pessoal da clausura, que vive lá afastado do mundo, eles têm uma realidade de vida, que é algo que você pode ler todos os jornais que foram publicados esse final de semana, você não alcançará. E eles nem têm jornal dentro do mosteiro. Imagine só. Mas tem uma profundidade, por quê? Porque a profundidade é a palavra de Cristo. E aí a pergunta que nos sobra é exatamente essa: nós estamos prontos para acolher a palavra de Cristo? Ou será que diante desta palavra nós somos presas do nosso sentimento, da nossa vontade de escolher somente aquilo que queremos ouvir de Cristo? A primeira leitura também é muito interessante, porque vai dizer: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é nosso Deus. Não tenhais medo, é o nosso Deus. Criai ânimo. A palavra de Cristo, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos ordenar. E por quê? Porque a palavra de Cristo, ela é uma palavra que ordena a nossa vida. Repito, não é uma ordem no sentido de comando, mas ordem no sentido de que nos estabelece, nos dá a capacidade de perceber o caminho que nós somos chamados a trilhar, nos dá a capacidade de perceber os passos que nós somos chamados a dar. Portanto, é uma palavra que dá ordem, que nos coloca dentro de um caminho. E por isso, se escutamos a palavra de Cristo, não somente pegando dela aquilo que nos interessa, como a gente escolhe às vezes na playlist aí do nosso celular, as músicas que a gente quer ouvir. Não, a palavra de Cristo eu aceito ela e aceito ela completamente. Porque eu sei que é uma palavra que a palavra teológica seria me performa, ou seja, me transforma a partir de dentro. É uma palavra tão forte que se a palavra de Cristo diz para mim, sai da tumba, eu saio. Porque a palavra de Cristo, ela tem um poder que entra dentro de nós. E esse poder é criador, restaurador. E por isso a palavra de Cristo cura. Depois nós vamos perceber, e para ouvi-la, é muitas vezes necessário sair da balbúrdia. E é interessante que o mundo atual fala, você tem que saber tudo, você tem que ter um monte de informação, você tem que estar antenado, você não sei o que lá. Para nós uma coisa só basta. Só tu tem palavras de vida eterna. Basta. Isto aqui não é ser fundamentalista. Isso aqui é colocar os nossos pés em um terreno sólido. Isso aqui é ter a clareza de uma visão de vida muito larga e muito bonita. Isso é ser cristão. Nós não estamos procurando a sabedoria do mundo. A nossa sabedoria é a sabedoria de Jesus, que conhece nós melhor do que nós mesmos. E por isso conhece toda a realidade em que nós vivemos.
E quanto melhor a nossa relação com Cristo, quanto mais escutamos a palavra que Ele nos diz, tanto mais ordenados nós seremos. As pessoas que eu dirijo espiritualmente, um dos primeiros exercícios que eu dou para a pessoa é a Lectio Divina, ou seja, aprender a rezar com a Bíblia, com a palavra de Jesus. Mas não no sentido de estudo, mas de escuta. E esta palavra que depois é confrontada dentro de uma comunidade, com o diretor espiritual, para que possa perceber o que Cristo nos diz para nos ordenar na vida. E aí nós temos a companhia da igreja, temos o magistério dos santos, nós temos um arcabouço de herança da palavra de Cristo, que se dedicássemos a nossa vida só a isso, pode ter certeza que em uma vida não seríamos capazes de compreender tudo, assim, no sentido da grandeza, da profundidade daquilo que nós temos. Depois, é muito interessante o outro passo de Cristo. Jesus, ao falar com este mudo, falar modo de dizer, Jesus utiliza um gesto que ele compreende. Veja, quando Jesus fala conosco, ele fala de um modo que eu e você somos capazes de entender. Jesus não fala de modo enigmático. Jesus fala sempre de modo claro. E este surdo-mudo entendeu aquilo que Jesus estava dizendo naquele momento. Quando coloca a mão no ouvido, quando coloca a mão na boca dele, ele sabia que Jesus estava fazendo algo por ele. E este é o modo de Cristo, ele entende quem nós somos. Ele não atropela a nossa vida. E aqui é um dado muito sutil. Jesus Cristo não usa mágica para fazer as coisas. Ele encara a realidade como ela é. Jesus Cristo poderia simplesmente ter feito assim, ó, você fica curado, e estava resolvido. Mas não, esse não é o modo de Cristo. O modo de Cristo é elegante, o modo de Cristo é educado, é humano. Ele entende a nossa linguagem. Ele conversa conosco olho no olho. E é por isso que Jesus não abandona ninguém, porque ele tenta sempre, cada vez mais provocar a nossa liberdade para esta relação com Ele. E isto aqui é muito grande. Agora, temos o outro lado da moeda. Então a primeira pergunta que tentamos responder aqui é: o que nós estamos escutando? A surdez do mundo, nesse monte de barulho que chega e que tapa os nossos ouvidos, que nos angustia e que nos deixa dentro de nós, fechados, não? Ou nós estamos escutando a palavra de Cristo que nos abre, que nos dá uma clareza, que faz perceber o mundo? Então essa é a primeira coisa. Mas nós temos uma segunda parte que é consequência desta primeira. Quem escuta, replica, fala. E aquilo que nós cristãos falamos segundo a palavra de Cristo que nós escutamos. Palavra de Cristo essa que na última ceia, não vos chamo servo, mas vos chamo de amigos, porque o amigo dá a conhecer tudo para o outro. E tudo que Jesus dá a conhecer é aquilo que ele ouviu eternamente do Pai. As nossas palavras enquanto cristãs são palavras que iluminam a existência, iluminam os nossos relacionamentos, ou são palavras também vazias, que geram angústia, que não comunicam nada? Nós vivemos num mundo fraturado, nós vivemos num mundo perdido, vivemos num mundo em que as pessoas não compreendem mais os caminhos que nós somos chamados a caminhar. E nós cristãos somos chamados a estar ali. E naquele lugar ali, dar uma palavra que reordene o mundo. É como o pai e a mãe, não? Eu vejo aqui na igreja, graças a Deus, temos muitos casais com os filhos. O que o pai e a mãe, para ordenar o filho, diz aquilo que tem que dizer. Então o filho retoma a situação dele. E é exatamente assim que Deus, nosso Pai, em Cristo nos trata. Quando Ele nos fala, Ele nos ordena. Nós entendemos onde nós estamos indo. E quando nós cristãos falamos, o que nós estamos comunicando? Comunicamos uma palavra profunda que ajuda as pessoas que estão ao nosso redor a encontrar o caminho, se reordenarem e entender a direção que são chamadas a seguir? Ou nós estamos usando palavras vazias que não comunicam absolutamente nada, ainda que pareçam ser muito bonitas? No cristianismo, se temos profundidade, a beleza ela é automática. Mas aquilo que nós somos chamados a
a oferecer para as pessoas esta palavra capaz de transformar a vida de alguém. Mas não são palavras nossas. Nós ecoamos esta palavra que nos possui. Bom, não vou entrar nisso aqui porque é muito antropológico, mas essa palavra que nos possui e que nós escutamos sempre, que nos transforma, que é a palavra de Cristo. Santo Agostinho vai dizer nas Confissões que Cristo rompe a surdez dele. E quando ele tem essa surdez que é rompida, então as palavras de Santo Agostinho passam a ser palavras que constroem o cristianismo daquele momento. E nós somos chamados urgentemente nos dias de hoje a isso. A construir uma sociedade, a construir dentro da cultura que está perdendo o seu aporte cristão, a dar a esta cultura um direcionamento novo. Novo não é inédito, tá? Novo é Cristo que está presente naquela realidade sempre. E fazer as pessoas perceberem isso. E aí nós vamos perceber aqui, que é muito bonito, até divertido no final do Evangelho, né? Fico imaginando, Jesus dizendo para eles, não vai falar nada para ninguém não. E eles lá, esse Jesus aqui é, né? E Jesus, fica quieto. Não, ele aqui é o Messias mesmo, viu? Imagina só, aquele surdo-mudo que muitos anos sem falar, de repente voltou a falar normalmente. Jesus Cristo falou, fica quieto. E ele, não, né? Mais ou menos é isso que como cristãos nós somos chamados, não? Sem medo. Deixando Jesus Cristo ser quem Ele é. Mas para ouvir as palavras de Cristo e não fazer apenas um elenco daquilo que nós queremos e dizer as palavras do Senhor, nós somos chamados a ser muito humildes. Não vou entrar na humildade, é que eu lembrei de um texto agora de São Simeão, ele é da Síria, o sírio, São Simeão o sírio. Ele fala um pouquinho sobre descer na humildade, mas vai ficar para uma outra homilia. Mas em todo caso, a ideia é exatamente esta aqui. Ouvir as palavras de Cristo e comunicar as palavras de Cristo. É isso que dá ordem para a nossa vida. É isso que nos estabelece como cristãos e, portanto, como seres humanos. É isso que dá ao mundo uma luz nova, uma luz profunda. E aí nós temos que fazer o nosso exame de consciência. Estamos ouvindo a voz de Cristo? Estamos dialogando com o Senhor? Porque às vezes a voz de Cristo parece dura mesmo, parece. Porque nós temos dificuldades. Mas será que dialogamos com Cristo? Será que temos esta audácia de dizer para Ele aquilo que nós sofremos, aquilo que nós temos, até aquilo que nós não concordamos? Temos que falar com o Senhor, mas sempre abertos para ouvir a palavra dEle e sempre prontos para comunicar esta palavra. Isso para nós é muito importante. Que Maria Santíssima, hoje faz aniversário, não? Nos ajude e que possamos estar como ela, não? Atenta à palavra de Deus, que acolhida, depois comunica na pessoa do Filho, e assim viver a nossa vida cristã com a grande graça a qual nós somos chamados. Que assim seja. Amém.